Oi gente, no vídeo de hoje eu vou desenhar a Princesa Peach do novo filme do Mario. Eu vou desenhar ela no meu estilo, então se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Vamos começar o desenho fazendo um esboço. Primeiro você vai fazer uma bola e depois uma linha bem no meio dessa bola. E outra bola menor embaixo. E agora a gente vai fazer essas duas linhas ligando uma bola na outra. E outra linha na horizontal. E para fazer o olho a gente vai fazer 3 bolas do mesmo tamanho no meio dessa linha. Pro nariz a gente vai fazer uma bola maior e 2 bolinhas menores para serem a narina. E pra boca uma bola maior pro lábio superior e 2 bolinhas menores pro lábio inferior. E agora vamos realmente começar o desenho. Pro olho a gente vai fazer essas duas linhas meia curvadas, tipo contornando essa bolinha que a gente acabou de fazer. E mais 2 linhas embaixo para deixar tipo essa forma de gota. Aí eu medi o olho com a régua para ver se eles estavam da mesma altura. E não tava. Aí eu fui e ajeitei. Então é bom você medir os olhos para ver se eles estão da mesma altura. E mesmo assim o olho ficou ruim e lá pra frente eu tive que arrumar. Então eu medi o tamanho dos olhos, vi se eles estavam do mesmo tamanho e da mesma altura. Agora eu fiz os cílios dela. Os cílios da Princesa Peach é bem grande, então eu achei que não ia ficar muito bom exagerar, porque ia ficar muitos cílios. Então eu fiz 3 cílios principais, que são esses 3 fios aí que vocês estão vendo em cada olho. E comecei a fazer a pálpebra dela. A pálpebra é só você fazer um contorno do olho um pouquinho mais acima. Fiz essa pálpebra de baixo também. Aí eu fiz 2 cílios principais em cada olho que vocês estão vendo aí e fiz a linha d'água do olho dela. A pupila do olho eu não fiz 100% redonda, eu fiz ela mais comprida porque eu vi em algum lugar que os desenvolvedores queriam fazer ela com olho de gato, então eu deixei mais comprido assim, para ficar mais semelhante. O nariz é só você contornar aquelas 3 bolas que a gente fez lá no esboço e depois você sobe pra cima. Mas esse nariz tá errado, porque ele tá muito comprido, então eu refiz o esboço e contornei ali de novo pra fazer o nariz. Então você faz o nariz, sobe um pouquinho pra cima e dá início na sobrancelha. Sobrancelha não é difícil, é só fazer essa forma que vocês estão vendo. E a boca dela, eu tô seguindo aquele mesmo esboço que a gente já tinha feito antes. Então eu fiz a linha da boca e comecei a fazer os lábios dela. Mas eu tava achando essa boca muito estranha. Então eu fui mexendo ali, diminuí, aumentei a boca. Então se você estiver achando que o seu desenho tá estranho, mexe nele, apaga umas coisas, altera outras, que uma hora você vai acertar. E agora eu vou finalmente terminar o olho dela, que eu tinha começado e não tinha terminado. Então eu fiz ali a pupila, sempre deixando mais alongado para dar esse efeito de olho de gato. E comecei a fazer o contorno do rosto dela. Ali no queixo eu diminuí, eu fiz uma bolinha embaixo da boca. Então eu diminui o queixo porque estava muito grande do esboço que eu tinha feito antes. Aí eu comecei a fazer a maçã do rosto, essas coisas. Então é só você seguir o esboço que a gente fez lá atrás. Só o queixo que ficou muito grande e não deu pra seguir. Aí eu fui ajeitando esse rosto, ajeitei muito, mudei muita coisa. E o cabelo dela é aquele cabelo da Princesa Peach, então não tem muito segredo. Só você ir fazendo isso que vocês estão vendo aí no cabelo. Cabelo não tem muito esboço a ser seguido, então é só você ir fazendo a forma que você acha que tá bom. Então mudei bastante o cabelo dela. Tá assim, mas eu mudei muita coisa ainda. Vocês estão vendo que o rosto da Princesa Peach tá estranho. É porque o olho dela tá muito junto, então lá pra frente eu vou perceber isso, que eu tava vendo alguma coisa esquisita nesse desenho. Não tava bonito, tava esquisito, então é legal você medir a distância de um olho pro outro. E lembrando que essa distância é o mesmo tamanho do olho que você fez. Então você vai pegar o olho que você fez, vai medir com a régua e vai colocar entre um olho e o outro. E vai ver se esse tamanho que você mediu é a distância de um olho pro outro. Então essa é a distância certa. A mão dela eu não fiz esboço agora. Mas é basicamente você faz uma bola mais comprida na parte da palma da mão, que vocês viram que eu fiz agora. E linhas que façam a forma do dedo dela. Então você vai fazer uma linha como se fosse o dedo. Depois você vai vir engrossando essa linha, que é o que a gente tá fazendo agora. Então basicamente a mão você faz uma bola e faz linhas para ser o dedo. E depois você vem engrossando isso. Bem, fiz a mão dela e comecei a fazer o braço. Então o braço é só você vir com 2 linhas retas ali e vai engrossando um pouquinho. E a manga da blusa dela. Eu fiz 2 bolas para ser o esboço dessa manga, porque tudo precisa de um esboço, nem que seja mínimo, para você conseguir acertar a forma. E fui fazendo essas marcas de tecido. Aí eu ajeitei o cabelo, como eu falei. Eu mudei muito esse cabelo, então eu fui mexendo até eu achar um jeito que eu tava achando legal. Porque desenhar um personagem no seu traço é isso. Você vai desenhando, vai testando o que vai dar certo, o que você acha que vai dar certo, o que não tá dando certo. Então vai mudando ali até você achar um jeito que tá agradável.
Aí eu fiz essa parte da roupa dela, que é tipo uma rendinha. Então tem várias bolinhas ali dentro, é só fazer essa forma que vocês estão vendo aí, que não tem muito como explicar. E tô fazendo esses dobrados do tecido na manga dela. Essa manga foi bem difícil de pintar, então deu um trabalhinho. Aí eu fiz esse pingente que ela tem no meio, não sei se é um colar, não sei bem o que é. E a coroa dela, que tem bastante detalhe. Fiz essa pedra do meio, essas coisas em volta que é só você fazer o que você tá vendo, não tem muito o que falar. Aí essa parte, a partir de agora, é a parte de trás da coroa. Então tem que se atentar. Eu achava que isso tudo era uma parte só da coroa, depois eu fiquei olhando cadê a parte de trás. Mas enfim, agora que eu vim perceber o que tinha no olho. Pra quem não tinha entendido antes, eu medi a distância não, eu medi o tamanho do olho e coloquei ali entre um olho e outro pra ver se eles estavam da distância correta. E não estavam, então eu medi ali e refiz os olhos. Então, pra você que tá achando que seu desenho tá estranho, mede isso no olho, que é sempre o erro que a gente comete. Então eu refiz ali o olho, fiz as pálpebras do mesmo jeito do outro olho, só refiz, então é tudo igual. Refiz a pálpebra, fiz os cílios ali, fiz os cílios de baixo, tudo igual, não tem diferença nenhuma mesmo. Aí eu dei umas mudadinhas, eu acho que eu alonguei o olho um pouquinho mais, fiz a pupila ali e depois eu fiz um pouquinho de brilho. Não preciso, porque agora é o desenho, então não tem muito segredo não. Aí eu mexi um pouquinho na boca, porque eu ainda tava achando meio estranho, mas não mudou nada. E agora eu vou apagar o desenho. Você vai apagar de um jeito que ainda dê pra você ver o traço, não esqueça disso. E vamos começar a pintar o desenho. Primeiro eu passei esse bege pra ser a base da nossa pintura. Eu fui passando ele, deixando essas áreas de sombra, eu pintei mais forte, e as áreas de luz eu pintei bem mais fraco com ele. E eu tô fazendo a mesma coisa com rosa. Eu tô pintando mais forte nas áreas que tem sombra e mais fraco nas áreas que tem luz. Então é basicamente isso o desenho inteiro. A cor base você passa isso mais fraco, aí depois você vem sombreando, que nem eu tô fazendo agora com marrom. Aí eu venho com marrom sombreando e depois eu volto com bege e eu vou e volto com essas cores até eu chegar num ponto que eu acho que tá legal. Então eu passei o tom base, passei o rosa pra deixar o rosto dela mais rosado, porque tava muito pálido, e passei esse marrom mais claro. E agora eu tô vindo com bege de novo pra misturar essas cores, porque o lápis da Super Soft da Faber-Castell, ele tem esse probleminha que ele marca um pouco. Então você sempre tem que voltar com a primeira cor que você fez. Então eu passei o marrom e o rosa e voltei com o bege pra misturar essas duas cores. E agora eu tô voltando com rosa de novo pra deixar o rosto dela mais rosadinho possível, porque ela tava muito pálida. Depois eu passei um pouco de amarelo pra deixar a cor mais viva ainda. Aí agora eu voltei com o marrom e depois eu vou passar o marrom mais escuro para escurecer mais essa área de sombra. Então se você achar que precisa, você pega uma cor mais escura ainda. Eu sempre acabo usando preto porque eu gosto de escurecer um pouco mais os meus desenhos para tipo dar um destaque maior. Então se você sentir necessidade de passar uma cor mais escura do que o que tá agora, você passa. Se não sentir necessidade, também não precisa. Bem, eu sei que esse vídeo demorou um pouco pra sair porque eu tive alguns probleminhas aí, não deu pra eu gravar muito pra vocês, por isso que eu tô gravando esse vídeo com um mês depois do outro. Mas enfim, tá aqui o vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo e deixa o like pra me apoiar, porque depois que a gente fica muito tempo sem postar, o YouTube acaba que não entrega muito. Então deixa o like aí, você que gostou do vídeo. Bem, agora eu passei o marrom que eu tinha falado pra vocês. Tô escurecendo mais essa área da pálpebra pra dar um destaque maior pro olho dela, que eu vou pintar daqui a pouco. Aí eu tô intercalando entre o marrom e o rosa, porque é pra deixar esse rosado que eu falei pra vocês. E agora o olho. O olho eu pintei essa parte azul, sempre deixando esse meio o mais claro possível. Aí eu passei um pouquinho de verde e o cinza também. O cinza é o segredo pra você pintar um olho azul que não pareça falso. Então eu passei ali o cinza e esse verde também para deixar mais esverdeado. E sempre deixando esse meio mais claro, que vocês estão conseguindo ver aí. Agora eu pintei a pupila dela com lápis preto mesmo e vim sombreando ao redor do olho também com preto e um pouquinho de azul escuro. Agora eu tô sombreando essa área branca do olho, eu passei o cinza e o preto, eu achei que tava muito artificial. E depois eu passei um pouco de rosa e o amarelo também pra deixar mais natural. E também não esquece de pintar a linha d'água dela. Eu sei que mal dá pra ver, mas ela tá ali, então não esquece disso.
Aí eu pintei os cílios dela com lápis preto também. E depois todas essas partes que eu pintei com lápis preto, eu vim com a canetinha passando em cima, que é pra deixar o mais preto possível, porque o lápis não fica tão preto assim. E eu gosto de passar o lápis preto na pupila, que pra mim dá uma impressão mais de vida, assim, sei lá, parece que o desenho tá vivo. Então eu gosto de deixar a pupila o mais preto possível. Aí eu vim com a caneta branca clareando essa área do olho aí, porque eu escureci demais, então o único que ia resolver era a caneta branca. Bem, o outro olho é a mesma coisa, não tem muito segredo, só que ele é um pouquinho mais claro que esse outro que a gente acabou de fazer. Porque esse outro que a gente fez, ele tá na sombra. Porque um lado do rosto é um pouquinho mais escuro que o outro, então um olho tá na sombra e o outro tá um pouquinho mais na luz. Mas é a mesma coisa, não muda nada, é só você colocar menos sombra no desenho. E a mesma coisa, a linha d'água tá ali, então não esquece de fazer ela, que ela fica bem legal no desenho, então não esquece. É um detalhezinho mínimo, mas que faz bastante diferença. Agora vocês conseguem ver a diferença de um olho pro outro, que agora que eu tô passando um pouco de vermelho e um pouco de laranja no olho dela, que é pra deixar o tom um pouco mais quente, que fica bem melhor do que um tom mais frio, porque, sei lá, eu acho que fica melhor, não fica tão artificial. Aí agora eu tô passando a canetinha nos cílios dela. Eu me arrependi um pouco de passar a canetinha nos cílios, mas passei e também não mudou nem tanta coisa. Agora eu tô passando um pouco de amarelo no rosto dela, porque eu achei que tava muito pálido mesmo. E também tô reforçando um pouco do rosa. Esse amarelo também passa um pouco no olho, né? Até que o olho ficou um pouquinho mais esverdeado. E agora a sobrancelha dela. A sobrancelha dela, primeiro eu passei um amarelo queimado. E depois eu vim com esse marrom mais claro e o bege pra deixar... Sei lá por que eu passei o bege. Eu passei o bege pra misturar porque eu tava com preguiça de passar o branco. Mas aí vai dar sua escolha do que você prefere passar. Porque o bege e o branco são duas cores legais pra você misturar ou clarear. Se você tiver esse lápis que eu tô usando. Eu não sei se os outros lápis funcionam. Eu sei que o branco funciona, mas dos outros eu não sei muito bem. Então eu passei esse amarelo queimado, o marrom claro, o marrom escuro e um pouquinho de preto. E passei esse bege pra misturar, pra deixar a cor mais próxima da pele. Então é legal você passar o bege pra misturar, ou então deixar o tom mais próximo, sei lá. A boca dela eu comecei a passar um rosa, deixando essa parte de cima mais claro. E depois eu vim com um bege pra deixar o tom mais próximo da pele. E agora eu venho com um vermelho pra deixar a boca mais rosada, porque tava um rosa meu chiclete, eu não gosto muito desse tom. Eu vim com rosa e um pouquinho de marrom também pra deixar mais natural, assim, não ficar tão vermelha, porque eu acho que ela não usa batom, sei lá. Então você passa o rosa, vem com vermelho, o rosa de novo pra ir misturando essas cores. E o bege também, principalmente o bege pra poder misturar. Aí o marrom eu concentrei ele bastante nesse meio da boca, que vocês conseguem ver a divisão de um lábio pro outro. Eu passei o marrom e um pouco de preto também. Eu dei uma escurecidinha nesse canto da boca, que vocês estão vendo aí. E um pouquinho lá em cima também eu dei uma escurecida com marrom. A parte de baixo é a mesma coisa, só muda de forma. Aí você escurece mais lá perto do centro da boca, onde a boca abre. Você escurece mais pra lá e conforme vai chegando no final você vai dando uma clareada. Porque essa parte depois a gente vai pôr um pouquinho de brilho, como se ela estivesse usando gloss, sei lá. Aí eu tô escurecendo essa parte de baixo do queixo dela, que é a parte que a boca faz sombra. O cabelo dela eu vim com o amarelo fazendo esses movimentos que o fio dela tá fazendo. E deixei esse meio mais claro, tá quase branco agora. Deixei esse meio mais claro porque ali vai ser a luz. Aí eu vim e reforcei um pouco o amarelo e vim com o marrom também. Eu passei um pouquinho de rosa pra deixar o tom parecido, porque o desenho inteiro tá meio rosado, então também passei no cabelo. É que nem quando eu passei um pouco de amarelo no rosto dela. Se você quer que o desenho fique com um tom, você vai ter que passar no desenho inteiro. Se eu quero que o desenho fique com um tom rosado, eu vou ter que passar rosa no desenho todo. E assim por diante. Bem, o cabelo, se você quer fazer um cabelo legal, um pelo bonito, o segredo é você seguir o movimento dos fios, então não tem segredo nenhum. Agora eu tô colocando brilho na boca dela, um pouquinho no olho também, que eu falei pra vocês. E bem, a outra mecha é a mesma coisa, você vai pintar com o amarelo fazendo o movimento dos fios e vai vir com o marrom claro fazendo sombra. E depois você vai voltar com o amarelo pra reforçar mais, porque tá muito claro. E depois você vai vir com marrom, eu também passei preto e sempre fazendo o mesmo movimento que o fio tá fazendo. Então esse é o segredo para você acertar quando você tá fazendo um cabelo. E sempre lembrando de deixar a área clara, senão você esquece que ela tá ali.
Bem, essa mecha tem essa parte meio azul, porque o fundo é azul, então meio que mescla aí. Igual essa parte do rosto que eu tava deixando sem pintar. Eu deixei ela sem pintar porque essa parte é meio azulada, então eu preferi deixar pra depois. Então você vai pintar com um azul, esse azul um pouquinho mais escuro. E vai vir com bege, tipo, mesclando uma cor na outra, e o marrom também, pra misturar essas cores, pra deixar essa iluminação meio azulada por causa do fundo. Mas se você não for fazer o fundo azul, você pode mudar a cor, então ignorar totalmente que essa iluminação existe. Mas enfim, essa mecha também é a mesma coisa da outra, só que ao invés dela ter esse lado meio azulado, ela vai ter o lado meio esbranquiçado. Porque o lado que tá meio azulado é o lado da sombra, e esse lado que tá mais esbranquiçado é o lado da luz, então ele vai ficar mais claro ao contrário de azulado. E essa parte do cabelo também, ela vai ser mais escura e também ela vai ser o meio azulado ali. Então você vai passar o amarelo e vai passar um pouquinho de azul. Não tem medo de passar o azul, porque eu sei que o azul com amarelo no cabelo dela vai ficar verde. É só não passar demais que não vai ficar verde também. Essa outra mecha também, ela é a mesma coisa da mecha de cima. Então é só você seguir o que você já fez. Um lado é mais claro e o outro é mais escuro. Então o lado mais claro é mais esbranquiçado, um pouquinho rosa. E o lado mais escuro é mais escuro e mais azulado. Então não tem muito segredo não. É só você seguir o desenho que o fio tá fazendo. Se o fio tá enrolado, você vai fazer um desenho enrolado. Se o fio tá reto, você vai fazer uma linha reta. Então não tem segredo, gente. É só fazer isso que vocês estão vendo. Vocês conseguem ver o desenho que o fio tá fazendo. Então esse é o segredo para você conseguir fazer um cabelo legal que não fique um plástico. Mas enfim, essa parte ela é um pouquinho rosada porque ela encosta na blusa dela, na roupa. E a roupa dela é rosa e reflete um pouco, então essa parte é mais rosada. Agora eu tô pintando a orelha dela, que não tem muito segredo, é só pintar de bege e sombrear ali bastante, porque essa área é bem escura, a orelha mal aparece. Eu só fiz a orelha pra dizer que ela tá ali. Então é só você pintar de bege, escurecer bastante e deixar só uma pontinha aparecendo. E o brinco dela também é a mesma coisa, é só pintar de azul, deixando a área de fora mais clara e a área de dentro mais escura. Então você vai pintar de azul, vai sombrear com azul escuro e depois vai passar um preto. Aí eu coloquei um pouquinho mais de brilho no olho dela pra dar um ar a mais de vida. Então vocês veem que um brilhinho a mais mudou o desenho bastante. Então o brilho que faz a diferença no olho do personagem. Então eu pintei os dois brincos ali, deixando essas áreas mais escuras. E também passei um pouquinho de brilho com a caneta branca. A luva dela, eu confesso que foi a parte mais chata pra fazer. Porque o negócio é branco. É muito chato de manchar. E também é meio azulado, é meio rosado, ela reflete tanta cor que vira um arco-íris essa luva. Então, esse primeiro dedo é meio azulado, aí o outro é meio rosado, então vocês têm que prestar atenção no tom que o branco tá refletindo, porque o branco nunca vai estar 100% branco, ele sempre vai estar refletindo alguma cor. A sombra dele sempre vai ser de uma cor, ou a sombra dele vai ser azulada, ou a sombra dele vai ser mais rosada, enfim. A luva dela tem isso, então lá no início da luva, lá no primeiro dedo que tá encostado na cara dela, é mais azulado, então você vai ter que misturar o azul com o cinza e o branco é o grande amigo nessa hora, porque ele vai ajudar a não deixar manchado, porque quando você vai pintar branco, ele mancha muito fácil, porque não tem uma cor de base, o branco é o papel, então mancha muito fácil. E fica com muita marca de lápis, essa é a mancha que eu falo. Então você vem com o branco passando em cima para misturar essas cores, para não ficar tão marcado. Essa parte que eu tô pintando agora, ela é mais rosada e mais sombreada, então não tem muito o que eu falar pra vocês, porque a luva é realmente meio chata de fazer. Então é só prestar atenção nos tons que a luva tá refletindo, que agora metade é rosa e metade é azul. Então é legal você treinar os seus olhos pra ver o que tom que tá refletindo, enfim, pra ver qual que é a cor que tá ali, porque às vezes você vê o negócio e você, é branco, não vou pintar. Pronto, aí estragou o desenho. Essas mangas da roupa dela também foram bem chatinhas de fazer, porque é rosa e eu tenho uma dificuldade que eu não sei explicar em pintar coisa rosa, porque eu não sei sombrear o negócio, e também que tem muita dobra de tecido. E eu não gostei muito do resultado, mas vocês podem fazer melhor que eu.
Então, basicamente, eu passei o rosa, deixando as áreas claras, pintando mais fraco nas áreas claras e pintando mais forte nas áreas escuras. Esse é o segredo para você conseguir fazer um degradê legal. Não pinta forte de uma vez, porque senão você vai se perder no desenho. Aí depois eu passei um pouco de vermelho, eu tô até passando azul agora. Aí eu passei o vermelho, passei o preto principalmente para sombrear, né? Então ficou muito escuro. Eu pensei em desistir desse desenho várias vezes. Foi umas 5 vezes que eu pensei em desistir desse desenho. Mas no fim ficou legal, então não desista até você terminar. Quando você terminar, você olha, ficou bom? Ficou, então pronto. Aí, essas manguinhas aí também, elas têm tipo uns elastiquinhos, então eu tentei reproduzir isso. Não deu muito certo, não deu, porque eu não tô acostumada a fazer coisa rosa. Mas é basicamente isso, você vai sombrear com preto, mas não sombreia tanto igual eu sombreei agora. Mas enfim, eu também passei um pouco de amarelo, que eu falei pra vocês. Se o desenho eu quero um tom amarelado, eu vou passar esse amarelo no desenho inteiro. A outra manga é a mesma coisa, só que mais claro. Então você vai olhar o desenho que o tecido tá fazendo, onde ele tem amassado essas coisas. Eu acho que o meu erro foi não ter procurado foto de roupa assim para eu conseguir reproduzir o amassado. Eu peguei e inventei da minha cabeça como que era, porque eu adaptei da Princesa Peach do filme do Mario. Mas enfim, deu certo assim, dá pra enganar um pouco. Bem, aí eu passei o rosa, eu também passei um pouquinho de bege pra misturar essas cores. Passei o branco nessa área branca que vocês estão vendo. E eu vim com o vermelho e o preto sombreando que vocês estão vendo aí. Então esse foi o processo pra eu conseguir sombrear. Não ficou lá mil maravilhas? Não ficou. Mas também não ficou tão ruim assim. Então é isso, a gente erra em algumas coisas, certo em outras, e também a gente não precisa ter medo de dizer os nossos erros, mas enfim. Então lá o início dessa manga é mais escuro e também vai chegando no final dela e vai clareando um pouquinho mais. Então é isso que a gente tem que pôr na cabeça. Mas enfim, aí eu tô passando a caneta branca agora pra dar uma clareada a mais. E agora eu tô pintando esse resto da roupa. O resto foi bem melhor do que as mangas, porque não tem amassado. Bem, esse resto da roupa é igual a manga. Eu pintei com rosa, passei esse vermelho. Não é bem um vermelho, é um vinho, um vermelho mais escuro. Passei esse vermelho pra dar uma sombreada e vim com preto sombreando mais ainda. Lá do início, lá perto do cabelo é mais escuro e vem clareando conforme vai chegando na frente. Porque o cabelo tá fazendo um pouco de sombra, eu acho, né? Mas enfim, aí eu pintei essa rendinha que tem, tipo, aqui perto do pescoço dela, deixando essas bolinhas brancas e também pintei as bolinhas rosa ali e sombreei esse branco. Não ficou mil maravilhas porque eu tava meio com pressa pra postar esse vídeo logo. Mas enfim... Lembrando, sempre deixa essas bolinhas brancas, os detalhezinhos que fazem a diferença. Aí essa parte do meio é a mesma coisa, pintei de rosa, sombrei com vermelho, um pouquinho de preto também. E comecei a pintar esse pingente aí do meio. Esse pingente deu um pouquinho de trabalho, eu não sei se é um pingente, se é colar, sei lá. Ele deu bastante trabalho porque é dourado, coisa dourada é muito chata de pintar, eu não sei como é que é tão chato. Mas enfim, você passa o amarelo, passa esse marrom claro. E vai passando o preto pra dar uma sombreada a mais. Mas também depende do tom do negócio que você tá fazendo. Se ele for mais puxado pro preto, você passa pro preto. Não, se ele for mais puxado pro preto, você passa o preto. Se ele for mais puxado pro vermelho, você passa o vermelho. Mas enfim, depende do ouro que você tá fazendo. Se for ouro também, né? A gente não sabe. Aí eu pintei essa pedrinha azul, que é a mesma coisa dos brincos do olho dela também. Sempre encostado no braço é mais escuro e o resto é mais claro, não tem muito segredo nisso. E essa parte do braço dela que aparece. Essa parte ficou meio estranha agora. Depois eu vou arrumar um pouquinho mais. Porque ela ficou muito escura. Era pra ela ter ficado escura, só que não esse escuro. Ficou um escuro quente. Era pra ter ficado um escuro mais frio. Aí eu pintei o resto da luva ali. Não tem muito segredo. E o pescoço dela também. Que é só pintar o mesmo tom do rosto aqui com um pouquinho mais de sombra ali, porque o rosto tá fazendo sombra. Aí no pescoço eu cometi mesmo erro que eu cometi naquele pedacinho do braço. Eu deixei muito quente pro tom da pele dela. Era pra ter deixado mais acinzentado, eu também escureci demais. Não era pra ter escurecido tanto assim. Mas eu consegui dar uma arrumadinha ali, não ficou mil maravilhas, mas ficou aceitável ali. Bem, esse desenho inteiro foi isso. Não ficou mil maravilhas, mas tá aceitável. Porque eu fiquei com muita pressa pra fazer esse desenho. Tipo, tava demorando muito pra fazer um desenho que era pra demorar 2 dias. Mas enfim,
Eu fiz ele, não ficou tão legal, mas enfim, tá aí pra vocês. Espero que vocês saiam daqui aprendendo alguma coisa. Aí eu tô terminando de arrumar o tom do pescoço, porque ficou meio estranho. Aí eu passei o rosa também. Vocês viram que eu também passei amarelo no vestido, que é pra deixar o tom que eu falei pra vocês, pra parecer que ela tá no sol, enfim. Aí eu tô terminando de arrumar, passei bastante preto lá perto da mão dela, do pescoço dela. Essa parte branca da renda eu acho que eu não escureci o suficiente, mas enfim. Agora a coroa, que é o grande, a coisa mais chata do desenho. Eu comecei pintando com amarelo, deixando essas partezinhas de fora mais clara, a parte de cima e a parte de baixo mais clara. E eu vim com marrom claro e o cinza pra sombrear, porque esse ouro ele é mais puxado pro cinza. Não era, né? Ele era mais puxado pro amarelo, mas eu deixei ele mais acinzentado. Aí eu pintei essa parte de dentro, eu deixei ela meio bronze assim, eu passei o amarelo, depois eu passei o marrom e o cinza por dentro e também o preto para deixar essas áreas mais escuras ainda. Então é basicamente isso, você vem com o amarelo, passa o amarelo deixando as áreas claras, as áreas escuras, e depois você vem com o cinza sombreando, depois você passa o marrom, que eu esqueci de falar. Você passa o marrom, depois vem com cinza, um pouquinho de preto. E eu também passei um pouco de vermelho no desenho, porque esse orelha é mais amarelado, mais puxado pro vermelho. Até aí tá legal. Tá bem amarelado, era pra estar nesse tom. Só que depois eu resolvi escurecer demais e não ficou tão legal assim. Mas enfim, eu também tirei alguns detalhes da coroa, porque ela tem muito detalhe se você for parar pra ver. Na Princesa Peach do filme que lançou agora, tem muito detalhe nessa coroa. E eu estava com pressa, então eu tirei alguns, deixei os principais aí. Mesmo assim deu bastante trabalho. Mas enfim, aí eu pintei todos esses negocinhos do jeito que eu falei pra vocês. Passo o amarelo, passo o marrom, depois o cinza, um pouquinho de preto e o vermelho também. Deixa bem amarelada mesmo, porque essa cor ela é bem amarela. Eu deixei ela meio acinzentada, foi o erro que eu cometi. Bem, aí eu pintei as pedrinhas vermelho e azul, não tem muito segredo, só pintar de vermelho ali, enfim. Aí tem a parte de trás que eu achei que era a parte da frente também. Aí eu pintei tudo de amarelo logo e sombrei tudo de uma vez, porque eu não queria fazer muito detalhezinho nessa parte, porque aí ia confundir, que nem eu me confundi quando eu fui olhar a imagem. Mas é isso, gente, o vídeo tá acabando, só falta pintar as pedrinhas da coroa dela e o fundo eu não gravo porque eu demoro muito. Mas enfim, o vídeo tá acabando, se vocês gostaram se inscreve, porque 93% do público que assiste não é inscrito. E tchau, gente, espero que vocês tenham gostado, comenta algum próximo vídeo que você quer que eu desenhe e tchau, até o próximo vídeo. Eu esqueci de falar, mas aí eu iluminei essas partezinhas da coroa aí pra deixar mais parecido com o ouro, porque o ouro brilha muito. Então ilumina essa parte aí e tchau, gente.